Bom dia a todos. Estamos no segundo dia do nosso evento, o ENFPLI. Essa é a sessão número 1 de comunicações. Quero agradecer. Eu sou Maria Gabriela, em nome da APFERJ e da comissão organizadora do evento. Quero agradecer imensamente a todos que estão presentes. E vamos começar, então, a nossa sessão. A primeira pessoa a apresentar é a Karina Campagnani, da Escola Alemã Corcovado. Bom dia a todos. Eu sou professora de alemão há quase 19 anos aqui na Corcovado. Eu não vou perder muito tempo falando sobre mim, isso é bobagem, 15 minutos é muito pouco. Eu quero mostrar logo para vocês o que eu preparei. Eu queria dizer que... Está tudo resolvido, obrigada. Eu queria dizer que ensinar alemão para as crianças pequenas é um grande desafio, mas é possível. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Ótimo. É um grande desafio, mas é possível e não dá para falar no ensino de alemão com criança pequena sem falar na estrutura da sala de aula, porque, na verdade, o que torna o trabalho um sucesso é um conjunto de coisas. Não adianta você achar assim, não, eu sou excelente, eu falo muito bem alemão, eu falo muito bem francês, eu sou um falante nativo. Se você não tiver as ferramentas para conduzir uma boa aula, de nada vai adiantar você falar tão bem. Da mesma forma, você não dá para você ficar também inseguro dizendo, eu não falo tão bem assim, eu não vou conseguir, não vai... Não, se você tiver uma boa condição de aula, mesmo que o seu alemão não seja perfeito, isso não vai ser tão predominante assim, né? Você consegue se preparar e dar uma boa aula assim mesmo. Deixa eu seguir aqui, senão o tempo voa. A estrutura da minha apresentação eu dividi assim, um pouquinho de teoria, as bases para uma boa aula, como eu falei antes, entendendo cada conceito que eu vou lançar aqui nessas bases para uma boa aula, e vou falar do maior desafio, que é a imersão. Guardei aqui uma reserva didática com exemplos de atividades, né? Mas eu acho que é difícil que o tempo dê. De qualquer forma, um pouco da teoria. Eu queria falar sobre como uma criança aprende uma língua estrangeira. Ela aprende uma língua estrangeira como ela aprendeu a falar a sua língua materna. Então, como é que funciona isso? Você passa 2 anos, né, dos 0 aos 2 anos, ouvindo sua mãe falar com você, o seu pai, a berçarista da creche, o porteiro do prédio. Ai, que linda! Nossa, você pegou uma florzinha, que bonito, deixa eu ver. E olha esse livro, vamos olhar. A criança vai ouvindo e vai alimentando, né, o cabedal dela de vocabulário, de ritmo, de entonação, de velocidade, de melodia. Cada língua tem uma melodia, tem um ritmo, né? Vocês sabem disso, não preciso falar. Então, por isso que é tão importante a imersão, tá? Porque você precisa ouvir muito, ser inundado por aquele idioma para você conseguir construir adquirir o domínio dessa língua. Como é que o cérebro da gente funciona? Com repetição, né? Quanto mais você escuta aquilo, mais chances de você fixar. Com um contexto, não adianta você falar as palavras fora de um contexto, que aí fica muito mais difícil para o cérebro memorizar. O cérebro gosta muito de criar experiências. Quando você cria experiências com o que você está ensinando, o cérebro consegue guardar aquilo, né? A emoção daquela história, a emoção daquela experiência científica, a emoção, daquela emoção que você sentiu na hora que o professor te elogiou, isso é que vai fazer você guardar, memorizar as estruturas e o vocabulário. Muito importante é a interação, esse momento na sala de aula, você ouvir, você observar, né? A criança observar. O professor falou, mandou todo mundo... Você não está entendendo nada, mas de olhar o coleguinha fazer, você entende. Aí, na próxima vez que o professor falar, você vai entender, é para eu pegar o livro e abrir na página tal.
Então, esse estar junto com outros é muito, muito, muito importante. E eu acho fundamental também grupos heterogêneos, onde você tem alunos que falam bem e alunos que não falam tão bem. Eu acho que todo mundo aprende assim. Os que não falam tão bem aprendem com os que, né, falam muito bem, observando ele, aprendendo com ele. E o que fala muito bem, quando ele vai explicar para o que não fala tão bem, ele aprende mais ainda. Então, eu acho que aí todo mundo ganha. E então, esse estar em sala de aula, interagindo com os outros, é muito importante para a criança. E, por último, eu preciso falar, eu assisti uma vez um seminário, aliás, tudo que eu estou falando aqui, tá? Eu aprendi ao longo dos anos, em vários seminários, eu não sou uma pessoa acadêmica, eu não sei citar para vocês assim os autores no livro tal, não sei. Eu vou juntando as informações e vou incorporando aquilo na minha rotina, no meu dia a dia, no meu ensinar. E aí, quando você me perguntar onde que você leu isso, não sei. Mas teve uma se não me engano, ela era descendente de italianos, veio aqui na escola, fez um seminário, e ela falou, por que eu vou oferecer para a criança um chuveiro entupido, que cai algumas gotinhas, se eu posso oferecer um banho de banheira? Então, assim, mergulhar na língua e ouvir a língua o máximo, o tempo todo, a música em alemão, o comando em alemão, o parabéns em alemão, o cumprimento em alemão, se despede em alemão, faz tudo em alemão. Isso é o que vai enriquecer e vai realmente fazer com que a criança aprenda. Então, vamos lá, as bases para uma boa aula. Deixa eu ver quanto tempo passou. Ai, meu Deus, já passou 6 minutos. Eu sempre falo dos 3 R's: rotina, ritual e repetição. Importantíssimo, a emoção, já falei um pouco sobre isso. Quando você liga a emoção ao que você vai ensinar, fixa muito mais. O lúdico, a brincadeira, o divertido, é você aprender sem se dar conta de que está aprendendo, né? Sem se dar conta que você está numa aula. Você está, na verdade, se divertindo. É quando se aprende mais. E o vínculo, fundamental, o vínculo do aluno com o professor. O vínculo é tudo, gente. O aluno, ele não sabe por que ele está aprendendo alemão aqui nessa escola, porque o pai e a mãe escolheram, fizeram essa escolha por ele. E o pai e a mãe pensam no futuro profissional dele, né, na vida que ele vai ter depois. Só que a criança não tem essa visão. Então, a única razão por que os meus alunos falam alemão comigo é porque eles querem me agradar. E eles só querem me agradar e se comunicar comigo porque eu construí um vínculo com eles. Então, quem vai lecionar para criança pequena, se preocupe em construir um bom vínculo com seus alunos. Então, essa, para mim, é a base para uma boa aula. Qual é a diferença entre rotina e ritual? A rotina, ela é uma coisa que você faz automaticamente, todos os dias. Todos os dias eu escrevo no quadro a rotina da aula, o que nós vamos fazer primeiro, depois de. Todos os dias eu recolho o dever de casa. Todos os dias eu inicio com uma música. Todos os dias tem um jogo. Todos os dias eu distribuo a folha do dever de casa. Todos os dias eu explico. Então, assim, aquilo que eu faço todo dia é uma rotina. E ela é automática. Os alunos já sabem. Isso dá segurança para o aluno. O aluno já sabe o que vai acontecer. Ele não fica naquela, ai, meu Deus, o que eu faço agora? Para eu fazer essa folhinha, posso demorar desenhando, colorindo, ou eu tenho que ir rápido porque já vem outra coisa? Assim, ele fica meio perdido, né? Então, com essa rotina estruturada, o aluno fica mais tranquilo, você evita problemas, inclusive, de indisciplina na sala de aula. Ritual. O ritual é uma ação significativa. É uma coisa que é uma rotina, porque, por exemplo, quando alguém faz aniversário, a gente canta parabéns para essa criança. Só que se torna um ritual quando aquilo tem um significado para ela, né? É ela que está fazendo aniversário. Então, por exemplo, na hora de distribuir a folhinha no final da aula do dever de casa, eu tenho um assistente que ele vem distribuir a folha para mim, cada dia um assistente novo. No dia que aquela criança é o assistente, aquela rotina ganha um significado especial. E aí, para ela, é um ritual. Hoje eu vou ser o assistente. Então, é isso que a diferença entre rotina e ritual. E a repetição? A repetição, a aprendizagem espiral, né? Você ensina as partes do corpo, só do rosto, né? Da cabeça. Aí, no outro ano, você ensina os membros inferiores e superiores do corpo. Aí, depois, você ensina o plural. Aí, você dá cotovelo, dedo do pé, dedo da mão. Você vai ampliando, vai repetindo e vai ampliando. Isso é
o que ajuda demais. Eu acho que é o fundamental. E eu gosto de destacar, explorar cada momento. Torne cada momento da sua aula, por exemplo, vocês vão jogar de Brettspiel, né? Aí é um jogo de tabuleiro e cada um vai ganhar um bonequinho, né? Um Männlein de uma cor diferente. Não entregue simplesmente o Männlein para o bonequinho para a criança usar no jogo de tabuleiro. Ofereça a ela e pergunte qual você quer, de que cor, e obrigue ela a dizer eu quero azul, eu quero lilás, eu quero preto, em alemão. Então, assim, explore cada momento. A criança pediu para ir ao banheiro. Explora. Darf ich auf die Toilette gehen? E ela só vai ir ao banheiro quando ela tiver, pelo menos, tentado dizer essa frase. Vai ter uma hora que ela vai chegar espontaneamente, vai dizer Darf ich auf die Toilette gehen? E aí você vai ver que esse explorar cada momento valeu a pena. Sobre o vínculo, o que torna um professor marcante, né? O que faz o aluno se vincular ao professor? Meu Deus do céu, já tem 11 minutos. É o professor ético, correto, justo e que usa da afirmação positiva. A afirmação positiva é o elogio, mas não é aquele elogio vazio. Ai, tá lindo. Não. Nossa, ficou muito bom. Eu vi que você coloriu todas as áreas, não deixou nada em branco. Puxa vida, olha aqui, você conseguiu formular a frase sem errar nada. Que coisa incrível. Nossa, como você melhorou no seu caderno. Olha a organização. Olha aqui como era antes. Olha como está agora. Ah, muito bem. Você escreveu a data, escreveu o título. Dessa vez você não esqueceu. Estou muito feliz. Muito bacana. Parabéns. São coisas, afirmações positivas pontuais. Elas têm que... Não pode ser uma coisa geral, assim, vazia. A criança percebe logo que não tem valor. Então, seja específico. Os 3 Cs: coerência, coesão e confiança. Se você é um professor coerente, você não se contradiz, que é justo, né? Se você tem coesão, você vem sempre estruturado, com uma coisa bem formatada. E quando você transmite confiança para o seu aluno, pronto, você é um bom professor e ele vai construir esse vínculo com você. Se você valorizar os acontecimentos, né? Os distúrbios têm prioridade. A criança esqueceu o casaco dela lá no pátio na hora do recreio. Não adianta, ele não vai prestar atenção na sua aula enquanto ele não for lá no pátio buscar o casaco dele. Tem que ser assim, não adianta. A criança está com problema? Resolva. Se você não resolver, ela não vai estar aberta para o aprendizado. Mediação de conflito. É chato, é chato. A gente pensa assim, eu sou professor de alemão, não sou professor de classe. Não tem que ficar mediando os conflitos que acontecem, em volta do recreio cheio de briga. Resolva. Resolva, ajude a resolver, dê o encaminhamento, porque é isso que vai fazer o aluno confiar em você, saber que pode contar com você. Não fuja, não seja aquele professor que está vendo o problema acontecer aqui e faz assim, eu vou fazer de conta que não estou olhando. Não, está acontecendo um problema, vai lá e fala, o que está acontecendo aqui? E resolva. É a melhor coisa. Se não puder resolver, pelo menos encaminha. Tenha uma escuta atenta. O aluno veio te falar que o dente caiu, olhe no olho dele, olha que legal do Rastagnenwackelzahn, explore o momento, fale em alemão o tempo todo. Nossa, o seu dente está mole, que bacana. Nossa, você cortou o cabelo, eu viajei, eu estive lá, que bacana, me conta, du warst am Strand, du warst in Búzios, wie war das, erzähl mal. Ele vai contar em português, não tem problema, mas você está com a escuta atenta e você está repetindo o que ele está te contando em alemão. De alguma forma, volta para a criança de 0 a 2 anos, ele está ouvindo aquilo. E o toque, gente, às vezes a criança está no desespero, num choro louco. Gente, é um toque nas costas. Não precisa, se você não é uma pessoa melosa que adora abraçar e beijar, estamos numa pandemia, também não é possível, toca nas costas, só para ela sentir, eu estou aqui com você. Isso faz toda a diferença. Ai, meu Deus, esse negócio ficando, eu não sei onde é que eu estou. Emoção. As histórias trazem emoção, a identificação com os personagens de uma história. Isso te dá base para um vocabulário. Recontar uma história, a criança se ver dentro da história, traz emoção, né? Encenação, encenar as histórias. As experiências científicas,
planta um feijãozinho, vê o feijãozinho crescer, dá o nome para o feijãozinho em alemão, todas as partes em alemão. Está falando sobre frutas? Faça uma salada de frutas junto com os alunos. Isso traz emoção. Use o corpo, faça... como é que fala? Quando você está dançando, coreografia, invente coreografia para as músicas. Se ele inventar uma, faça você também. Desenhar, pintar, fazer trabalhos manuais, explore todas as inteligências dos seus alunos, para que todos eles se sintam instigados. Isso evita, inclusive, problemas de disciplina, tá? Correndo, gente, a parte lúdica, as músicas lúdicos, jogos, brincadeiras, adaptar, por exemplo, você conhece bingo com número, faz bingo de frutas, faz bingo de partes do corpo, faz bingo de qualquer coisa, mas amplia. Seja criativo. Tem um jogo que não dá para jogar porque está na pandemia, faz uma variação dele, mas brinca, jogue, seja criativo. Faça com que a sua aula, a criança tenha prazer de estar lá. Aí ela vai aprender, ela vai se abrir para aprender. Criança é tudo curto, tá, gente? Atividade não pode ficar durante... Não dá para você trazer uma coisa para ser feita a aula inteira. Não, a aula tem que ser vários momentos curtos que você vai passando, porque senão a atenção deles cai muito, né? E o maior desafio, que é a imersão... Ai, meu Deus, 16 minutos. Vou terminar aqui e já sigo. O maior desafio, eu sei, é a imersão. A imersão ela é difícil porque ela cansa, principalmente quando você não é um falante nativo. É um esforço muito grande, eu sei. Mas eu preciso dizer, vale a pena, gente. O que ajuda é o Team Teaching. Eu fiquei na dúvida se Team Teaching se escrevia junto ou separado. Eu só descobri que era separado agora há pouco, esqueci de mudar no PowerPoint, mas tudo bem. Por que eu gosto do Team Teaching? Porque tem dia que você está mal, você está cansado, você dormiu mal, você está enjoado, está tonto, está sei lá o quê. E aí o seu parceiro, o seu colega pode assumir, você fica mais na retaguarda, se poupando. É melhor do que escapar para o português. É preferível, nessas horas, ter alguém com quem contar do que escorregar para o português. Porque quando você escorrega para o português, para você voltar a manter só o alemão, fica muito mais difícil. Se você é ruim em alemão, você acha, né? Você é ruim em alemão. Mas eu não tenho esse domínio, eu não sou falante materno, eu não vou conseguir. Planejamento. Planeja. Eu sei que vai dar muito trabalho nas primeiras vezes, mas é um ganho enorme nas próximas vezes. Você vai ver como vai fluir cada vez melhor. Quando eu digo planejamento detalhado, é assim: está na dúvida, você vai falar sobre material escolar, está na dúvida sobre os artigos, faz a lista e, com o artigo do lado, faz uma colinha para você ter na hora. Você vai contar uma história e você está com medo que a criança não entenda aquela palavra. Treina antes como que eu vou explicar essa palavra de uma forma, em alemão, de uma forma que ela entenda. Treina, faz um desenho, treina a fazer um desenho e na hora faz o desenho, ou você já leva o desenho pronto, mas prepara detalhadamente tudo que você vai falar. Isso vai te ajudar muito. Simplifica. Não invente, assim, não formule frases muito elaboradas, formule coisas simples, porque assim a criança vai entender melhor. Usar estruturas fixas. Então, se você pede que a criança fale Darf ich auf die Toilette gehen, mantenha isso. Não fique mudando para Ich möchte auf die Toilette gehen, Ich muss unbedingt auf die Toilette. Não. Escolhe uma coisa. Por exemplo, mach das Buch auf. Se você vai dizer no outro dia Schlag das Buch auf, a criança vai ficar te olhando, você não vai entender. Use sempre a mesma ordem. Abra o livro. Abra o livro na página tal. Ai, meu Deus, voltei. Quanto mais você fizer, mais fácil será. Quanto mais você se obrigar a fazer a imersão e só falar alemão com seus alunos durante a aula e se preparando de uma forma detalhada e simplificando, usando estruturas fixas, mais fácil vai ficar para você manter a imersão. Não vai dar tempo para reserva didática, gente. Já se passaram 19 minutos, eu passo a palavra para a Maria Gabriela, então. Vou parar de compartilhar aqui, peraí.
Obrigada, Karina, muito bom. As próximas a apresentar são Ana Maria Sobreira e Márcia Maria Ferreira, da SME, e também Ana Maria da UERJ e Márcia da UFRJ. Olá. Olá. Realmente, eu gostaria só de dizer que a Karina foi tão assim maravilhosa que por mim ela podia continuar, tá? Ana, você pode colocar os slides? Vocês conseguiram visualizar os slides aqui? Tem que voltar mais um ano. Tá, deixa eu colocar aqui do início. Pronto. Ok. Bem, eu vou dar início, né, ao nosso trabalho, vou situar um pouco o projeto para vocês e a Ana Maria vai falar um pouco das atividades pedagógicas que a gente tem desenvolvido, tá? Esse é um projeto do município do Rio de Janeiro, ele foi idealizado pelo secretário municipal de Educação, César Benjamin, e no final de 2017 foi feita uma pesquisa em escolas do município para saber o que a comunidade escolar gostaria de ter como educação bilíngue em sua escola, tá? Passa, Ana. Tá? Então, de acordo com essa pesquisa, foram escolhidas 3 escolas, né? E 6 professores deram início ao projeto, tá? Esse projeto começou em 2018, nessas 3 escolas, e continua nessas 3 escolas até hoje. Então, nós temos o CIEP Oswald de Andrade, em Anchieta, o CIEP Darcy Ribeiro, em Campo Grande, e a Escola Municipal Epitácio Pessoa, no Andaraí. Né? Para esse projeto acontecer, a Secretaria Municipal de Educação fez uma parceria, né, com o Instituto Goethe, né, e com professores da UF, da UFRJ, da UF e da UERJ. Né? Lembrando que a nossa formação, né, a formação dos professores do projeto também são dessas instituições. Aninha e Josué são da UERJ, eu sou da UFRJ, Patrícia da UFRJ, então nós somos professores oriundos dessas universidades. Né? E por que só 6 professores? Porque na rede não tinha muita gente que tivesse domínio da língua alemã, né? E também porque era um projeto muito desafiador. Nós teríamos que começar do zero, né? E completamente do nada. Mas o Instituto Goethe e o apoio pedagógico dado pelos professores dessas universidades tem sido muito importante para a continuidade do projeto. Ana? Tá? E o que consiste esse apoio? Nós temos visitas constantes em nossas escolas, né? Principalmente por parte da direção do Instituto. Nós temos cursos de capacitação que são oferecidas pelo Instituto. Nós já fomos agraciados com viagem para a Alemanha para estudar lá, né? Nós somos convidados para conhecer escolas bilíngues alemães do Rio de Janeiro, já visitamos a Corcovado, já visitamos a Escola Suíça, né? E nós temos um amplo contato com professores de alemão das escolas, né? E isso nos ajuda bastante na formulação do nosso material e do nosso eixo pedagógico. Tá? Aí foi um congresso que nós participamos, né? Uma atualização também no Instituto. Ana? Né? E quais são as turmas que nós atendemos? No CIEP Oswald de Andrade e no CIEP Darcy Ribeiro, são turmas do 1º ao 6º ano. Essas escolas, esses CIEPs, têm essas turmas na sua composição. Tá? Na Epitácio Pessoa já é o 2º segmento, do 6º ao 9º ano.
Tá? A ideia inicial do projeto seria que, após as crianças terminarem o 6º ano na Oswaldina Darcy Ribeiro, que houvesse uma escola próxima para onde essas crianças fossem direcionadas, que continuasse com o ensino de alemão. Né? Mas, infelizmente, com a pandemia, mudança de governo, a gente teve que dar uma esperada, né, nessa ideia inicial do projeto. Tá? Nós damos de 3 a 5 tempos semanais por turma e cada tempo de 50 minutos de aula. Tá? Tanto no CIEP Oswald de Andrade quanto no CIEP Darcy Ribeiro, nós atendemos mais ou menos de 600 a 800 alunos. Na Epitácio Pessoa é um número um pouco menor. Né? Bem, agora a Aninha vai seguir com vocês como que a gente baseou nossas aulas e as nossas atividades. Bom dia a todos, primeiramente. E as aulas, elas seguem aquela abordagem CLIL, né, que é o Content and Language Integrated Learning, que é uma abordagem conhecida de todos nós, que vai tentar sempre unir todas as disciplinas, de forma que os alunos possam realmente vivenciar e compreender qual é o objetivo ali da língua alemã, porque muitas das escolas, até em Petrópolis, eu tenho observado que trabalham a língua alemã, mas imergindo na cultura dela, e não na língua exatamente. O aluno conhece tudo sobre a cultura, ele faz desfiles e tudo, mas acaba que a língua fica um pouco de lado. Essa foi uma conversa que eu tive até com alguns professores de Petrópolis que levantaram essa questão, que não é trabalhada tanto a língua, talvez porque o aluno não consiga perceber qual é efetivamente o uso dela. E ao uni-la com outras disciplinas, ele vê um sentido naquilo, não é? E aqui nós temos as nossas salas de aula. Um grande desafio que nós enfrentamos é o número de alunos e os recursos, porque como são escolas públicas, todo material, até a cota de xerox, nós não temos. Então, qualquer fotocópia que nós queiramos tirar, todo esse material aí que vocês estão vendo, até para enfeitar a sala, nós temos uma sala do alemão que foi uma briga para que nós conseguíssemos ter um cantinho, aí nós finalmente conseguimos. Tudo isso aí é produção minha, está tudo meio misturado, porque o Josué foi das 2 escolas, então tem coisa aí que é da Oswald, essas fotos aí são da Oswald, mas há outras fotos que são de Campo Grande, da Darcy Ribeiro, em que eu também trabalhei. Eu trabalhei nas 2 escolas, a de Campo Grande e agora eu estou na de Anchieta. E aqui é um joguinho que foi confeccionado todo pela Márcia, né, que virou a madrugada para fazer o jogo. Eles tinham cartas pequenas e cartas maiores. Foi assim um sucesso enorme. E aí isso foi na época da Copa do Mundo, né, Ana? Só uma adendo. Isso foi na época da Copa do Mundo, que era para trazê-los um pouco, né, para dentro do que estava acontecendo na época. E aí eles tinham que ligar as imagens, eles tinham que correr para o quadro onde essas mesmas imagens estavam maiores. Isso tudo aí foi ideia da Márcia, que ela é a parte criativa aí, né, do Bastel, é mais com ela do que comigo, né? E eles tinham que correr e colocar lá, né, os parezinhos que eles achavam, e no final o grupo que conseguisse mais pares teria vencido o jogo, né? E aí eu falo do desenvolvimento do material, porque nós, os professores envolvidos no projeto, é que desenvolvemos. A princípio, nós teríamos que usar o Hallo Ana e o Deutsche Profi, mas demorou muito a chegar o livro, e aí só chegou no 3º ano já, e que já foi o ano da pandemia, e aí nós não usamos, porque ficou tudo online, tudo híbrido agora, então já no finalzinho do ano que começou a ficar híbrido, né? E nós tentamos trabalhar com todos os recursos possíveis, jogos, canções, histórias, projetos, tudo que nós pudermos colocar as crianças para serem parte ativa da produção. É claro que é difícil, porque nós temos turmas com 35 alunos, então não é no contraturno, o alemão ele é uma das matérias deles mesmo, então
se eles não forem parte ativa ali no processo, a coisa não vai. Essas apostilas, nós resolvemos rodar em casa mesmo, é um material do Goethe Institut, que eu não diria que é um parceiro, o Goethe Institut é mãe, é pai, é tudo, né? Então, nós imprimimos essas apostilas em casa mesmo, compramos lá o material para poder encaderná-las, e foi um sucesso muito grande. Eu finalizei essa encadernação com as crianças e foi assim uma bagunça, mas um sucesso, porque eles se sentiram assim, nós elaboramos o livrinho que nós vamos usar também, isso aí já foi em Campo Grande. E aí nós trabalhamos muito com contos, aqui eles estão desenvolvendo material da Chapeuzinho Vermelho, que são contos alemães, o Schultüte, né? Nós fazemos com eles pintam tudo, eles fazem o Schultüte, eu e a Márcia, a gente vai lá nas lojas e compra as balas, aí dá um Schultüte para cada uma dessas 500 crianças aí, tudo. Então, assim, acho que o desafio maior é esse, nós não temos um suporte tão grande, financeiramente falando, e de estrutura mesmo da escola, né? Para realmente oferecer o que nós gostaríamos, mas a coisa funciona. Como a Karina disse, nós damos as aulas praticamente todas em alemão, é raríssimo que nós falemos com eles em português, tentamos usar os comandos, essa coisa da emoção a gente trabalha demais, até me lembrou porque essa semana um aluno falou assim, Frau Siqueira, eu gosto da sua aula, porque quando eu faço uma coisa legal, você diz que está muito bom, de verdade, eu sinto sinceridade. Sabe que aquilo me emocionou, gente? Que eu fiquei com lágrima nos olhos? Porque tem professor que fala assim, tá ótimo, mas nem olha para o meu trabalhinho. Você vê como a criança realmente percebe, né? E aqui o desafio durante a pandemia é que nossos alunos, muitos não tinham nem um celular, nem um computador, nada, né? Então, foi muito desafiador chegar até eles. Então, nós colocamos atividades no Facebook, porque aí um passava para o outro, e foi surpreendente porque houve um retorno muito grande. Claro que não foi o mesmo contato, né? Porque ficou tudo muito distante. E esse foi o grande desafio, eu acho, a falta de recursos que eles tinham. E fica uma coisa mais fria, né? Nesse momento da retomada, como eu já disse, está tudo mais híbrido, e nós tentamos sair da escola, né? Trabalhar com danças alemães, nós confeccionamos, esse aí foi um trabalho em conjunto com educação física, com artes, nós tentamos sempre envolver toda a escola, aqui está a Márcia, né? Eu também, foi uma apresentação que elas fizeram de dança numa praça, e aí elas falam frases em alemão, é um grupinho de dança alemã que nós montamos junto com os professores de educação física, né? Eles saem para fazer desfiles, a Márcia foi lá no centro da cidade comprar bandeira, aí teve uma mostra de dança da Sexta CRE, que foi assim lindo, elas apresentaram lindamente. Na Darcy houve a Oktoberfest, claro, dentro dos nossos recursos, mas ficou muito legal também. E aí teve um projeto, essa aí, hoje em dia ela é diretora, é a Arilza, dos músicos de Bremen, né? E tudo isso aí é do projeto dos músicos de Bremen, que foi lindo, foi um ano inteiro baseado nesse projeto. O professor de artes fez o cenário, tudo junto com as crianças, isso tudo foi elaborado junto com elas, todas as fantasias, tudo, e eles falaram em alemão, apresentando, foi muito bonito. Trabalhamos também Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, tem muita coisa. E tudo é elaborado, podem observar junto com as crianças, tudo, tudo, tudo. Aqui nós fizemos pequenininho, na época, a Chapeuzinho Vermelho em biscuit, né? E assim foi encantador, o Lobo Mau que está ali, olha, foi tudo elaborado junto com as crianças. Às vezes não fica a coisa mais linda desse mundo, né? Aqui eu tenho também o espelhinho, né, da Branca de Neve, mas é o trabalho deles, então é um valor assim que
E eles tentam falar tudo, às vezes eles viram para mim, tentam falar as coisas em alemão, acho que talvez o que a Karina tenha dito, né, essa afeição que a gente cria, talvez não, com certeza. Aí ele, para te agradar, ele tenta falar em alemão o tempo todo, né? Até nas ruas, eles nos cumprimentam em alemão nas ruas, quando nós passamos indo embora, né? Tschüss, auf Wiedersehen, hallo, Frau Siqueira, wie geht's, alles klar. Eles tentam o tempo todo falar em alemão. Esse aqui já foi uma pecinha que eles encenaram. Vocês veem que tem o menino com o sapatinho. E foi muito legal porque nós é que perguntamos a eles quem quer ser a princesa, quem quer ser o príncipe. Esse aí já é uma pecinha da Cinderela, né? Já foi também na de Campo Grande. E é isso. E eu gostaria de passar para vocês um videozinho, mas é bem curtinho mesmo. Deixa eu tentar aqui, ver se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir colocá-lo. Esse aqui. Tá dando para ver? Lídia. Hallo. Wir sind anders als ihr seid anders als wir. Na und, das Leben uns. Braun ist anders als sehr gut, sehr schön. Wir sind anders als ihr seid anders als wir. Na und, das macht das Leben neben uns. Ist anders als, ist anders als, ist anders als, ist anders als, ist anders als. Wir sind anders als ihr seid anders als wir. Na und, das macht das Leben neben uns. Ist anders als dünn, ist anders als groß, ist anders als klein. Klein ist anders als groß, ist anders als dünn, ist anders als dick. Wir sind anders als ihr seid anders als wir. Na und, das macht das Leben neben uns. Ist anders als sehr schön, Leute. Wir sind anders als ihr seid anders als wir. Na und, das macht das Leben neben uns. Toll, klatschen! Então, né, com essa música dá para trabalhar 1 milhão de coisas. Ah, obrigada. E, assim, foi muito legal, porque nós trabalhamos o verbo sein, sem eles perceberem que era um verbo, né? Cores, os adjetivos, foi muito legal mesmo. E, assim, foi um projeto também que levou, assim, eu fiquei 6 meses, mais ou menos, explorando essa música, e aí as coisas fazem sentido para eles. Bom, é isso, gente, não vou me estender mais, né? Porque tem os outros também. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada. Passo, então. Eu preciso falar, Márcia e Ana Maria, parabéns. Olha, vendo as crianças ali cantando em alemão, gente, dá até uma emoção, assim, vocês não têm ideia
do que vocês estão proporcionando para essas crianças. É um repertório que, mesmo que elas não sigam aprendendo alemão, amplia tanto a visão de mundo, o estar no mundo. Nossa, psicopedagogicamente falando, a coisa mais maravilhosa, muito bacana, parabéns, viu? Sim. E uma coisa que é interessante nessa música é que tem a coisa do respeito pelo outro, né? Que ela fala que todos são diferentes, mas e daí? É isso que faz o mundo ser mais colorido. Então, isso também foi muito trabalhado com eles, sempre usando o tempo todo estruturas em alemão, eles tendo que se expressar em alemão o tempo todo, porque não adianta só o professor falar em alemão e o aluno responder em português, né? Ele tem que falar em alemão comigo também, senão seria uma conversa de louco, né? Então, sempre brinco assim com eles. A gente tem que se comunicar, vamos dar o nosso jeito aí. E o melhor de tudo é que nós vemos que está funcionando, né? Todo o esforço, não é uma coisa para o inglês ver, né? Nós temos conseguido bons resultados, né? Com todas as dificuldades, né? Com as horas de sono perdidas, às vezes a gente se desespera. Eu e a Ana, a gente trabalha muito junto fora da escola. Então, às vezes, a gente fica num nervosismo total. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer isso? E a gente acha a solução e o resultado vem. Isso é muito interessante. Muito E só para finalizar, o quadro interativo que vocês viram lá foi do Goethe Institut que deu para a gente, né? Foi uma doação para todas as escolas. Pois é. Do Goethe. Não fomos nós que compramos. Nem o município. Muito bom, gente. Passo, então, a palavra ao Luiz Paulo Monteiro, do Colégio Pedro II. Luiz, tá por aí? Tá, né? Acho que o Luiz travou, né? Ele tá congelado aqui para mim. Eu vou para outro lugar, então. Vocês conseguem me ver? Agora vocês estão me vendo 2 vezes. Né? Sim. Bom, tudo bem. Travou ali, mas isso aí não é o que vai atrapalhar o que a gente precisa fazer, né? Bom, primeiro momento, eu sou Luiz Paulo, trabalho no Colégio Pedro II e eu vou trabalhar com uma perspectiva diferente, que, na verdade, como está o título na apresentação, que como tive problemas técnicos ali, eu não consegui, não sei se eu vou conseguir apresentar, eu vou continuar tentando, que o título usa o termo invasão, e a invasão da estética romântica, né? E a invasão faz parte de um questionamento sobre o lugar da literatura dentro das aulas de língua estrangeira. E é uma brincadeira com a invasão nesse espaço que nós estamos no ensino remoto. Então, em um primeiro momento, é importante falar de que lugar, de que espaço, em qual espaço a gente trabalha, né? Então, no primeiro momento, o trabalho é feito com estudantes que que iniciaram o francês desde o 6º ano, e eles chegam na segunda série, que a gente chama de segunda série de continuação, é quando eles fazem a opção ou há o sorteio em que eles conseguem continuar no ensino médio. Então, quando eles chegam na segunda série de continuação, eles já têm algumas horas de francês que são relevantes para a gente tentar fazer esse tipo de trabalho. E na segunda série também há um espaço, porque o tema no eixo programático é a leitura. Então, sendo a leitura, é mais fácil fazer a inserção da literatura. E o grande desafio, que eu já havia tentado com eles na primeira série, que foi uma turma que continuou comigo na segunda série, que o grande desafio era justamente fazer uma leitura em francês.
Então, digamos, no francês original. Então, eu escolhi 2 poemas e, a partir desses poemas, eu tentei começar o trabalho. Realmente é uma pena eu não conseguir nesse momento, embora eu vá tentar novamente, vamos ver se eu consigo. Então, eu selecionei, antes dos poemas, eu queria entrar numa perspectiva mais, digamos assim, de sensibilização, e comecei a mostrá-los imagens que fazem parte dessa construção da estética romântica. Embora eu tenha colocado no título 1830, é muito difícil na literatura você conseguir determinar e definir, mas eu queria um parâmetro que pudesse me servir de eixo para desenvolver um projeto de ensino mesmo, que não fosse uma coisa aleatória. Trabalhar literatura, embora seja uma coisa que muita gente imagina que seja uma coisa muito, está muito mais movido ao sentido da arte, na verdade, muitas das vezes você precisa de um planejamento muito mais detalhado para que você consiga determinar o tempo e faça a dinâmica com o programa. Eu, por exemplo, vinha de uma questão com pronomes relativos, e aí eu estava no eixo para subjuntivo, que é um tempo verbal bem difícil. Então, trabalhar dessa forma me faz pensar também no que a professora Meg Ferreira estava falando ontem, né? Que é a discussão do nosso papel enquanto professores. O que a gente está fazendo ali, além de ensinar os conteúdos programáticos? Então, eu parto do princípio que nós trabalhamos com a formação de um público leitor. E se esse público leitor não tem acesso a determinadas obras que fazem parte da sua cultura, mesmo sendo de outra língua, e a gente vai falar um pouquinho disso, como isso fica? Isso fica perdido? E a formação do indivíduo, e a formação do humano enquanto cultura? E aí, uma outra questão que pesa muito nesse desafio de trabalhar com a estética romântica é que está muito aliado a uma determinada barreira que se cria num primeiro momento, de que, como a professora Thelma estava falando ontem também, eu sou obrigado a voltar, que como na língua traz a perspectiva territorialista, colonial, que está muito ligado ao Brasil dos impérios, né? Porque, só para citar, a Revue du Monde, por exemplo, a coleção da Biblioteca Nacional está ligada também ao consumo do imperador, né? Então, assim, de todo incentivo, a própria construção do Colégio Pedro II, que seja uma questão para a nossa colega Maria Gabriela. Então, assim, o que a gente vai fazer com isso, essa cultura que permeia? E o ponto de partida desse trabalho não foi nenhum clássico, tá? O ponto de partida desse trabalho foi um dia de manhã, na minha playlist, e um cantor de pagode que faz um evento muito frequentado no Rio de Janeiro. Antes da pandemia, foi um dos eventos mais frequentados no Maracanã, naquele ano. Eu não me lembro mais se foi, acho que foi 2019, que foi o evento que chamam de Tardezinha. E o cantor, em uma das introduções de uma música que se chama Tarde Demais, que é uma regravação de uma música do grupo Raça Negra, ele faz a seguinte pergunta, a seguinte consideração, ele diz o seguinte: se alguém te chamar, para eu não confundir com o que eu coloquei no meu projeto de ensino, mas ele diz, se perguntarem a você se você é romântico ou romântica, diga que você cresceu ouvindo Raça Negra. Falei, gente, mas os estudantes ouvem isso, o que eles vão pensar? Que o romantismo está ligado a só isso? E aí o meu ponto de partida foi justamente a pergunta do seguinte: e se te chamarem de romântico? Esquece, né? Eu parti da perspectiva teórica.
se você for chamado de romântico, qual é a sua reação? Né? Porque é coisa totalmente diferente. Né? Se você for chamado de romântico, qual é a sua reação? Porque, na verdade, e aí eu já passo para o ponto teórico, que eu trabalho na perspectiva do ethos, né, que é a perspectiva discursiva. Então, eu estou partindo com a hipótese de trabalho, é uma hipótese de trabalho, que quando você vai se envolver com uma leitura de uma estética romântica, você já há um ethos construído. Então, quando o estudante se vê perguntado se vê diante dessa questão, se alguém te chamar de romântico, qual é a sua reação? Ali eu percebi que os estudantes estavam mais ligados a uma questão de clichê, de que o romantismo é uma coisa ligada a alguém que é lunático, fora de uma perspectiva social, e não é nada disso, né? Isso é um clichê construído, há outras imagens e outras representatividades. Então, nessa caminhada, nesse percurso, eu fui conseguindo mostrar para eles que há imagens estéticas românticas que fazem parte da cultura do cotidiano deles. E, para minha surpresa, na primeira imagem que eu mostrei era a imagem de um livro, de um romance que não é de 1830, eu tive que voltar um pouco, né? E é um livro que se chama Polyvirginie. E aí eu fiz a seguinte pergunta: alguém aqui já viu o filme De Volta à Lagoa Azul? Que é um clássico da Sessão da Tarde, né? E eles viram e disseram assim: não, já vimos. E aí eles começaram a estabelecer relações, que é da natureza, tal. Eu falei: tá, mas a presença da natureza é uma questão presente no romantismo. E eles tinham, no mês anterior, trabalhado com o professor de português de romantismo. Então, isso foi possível fazer uma relação com o que estava ligado à cultura francesa e também ao romantismo brasileiro. E quando nós nos deparamos com o quadro de Victor Hugo, eles olharam e falaram assim: mas esse é romântico também. E aí, a partir daí, a gente foi trabalhando e eu tive a oportunidade de mostrar todas as rupturas feitas por Victor Hugo na cultura, né? Como a reestruturação do teatro, com a quebra das unidades. Victor Hugo traz o feio e o bonito, o grotesco e o sublime para dentro do teatro. E aí, quando eu falo, quem aqui já viu, por exemplo, A Bela e a Fera, né? Que A Bela e a Fera é inspirada numa peça romântica, ou quem quiser dizer pré-romântica, que é uma peça de teatro francesa que se chama La Belle et la Bête, né? E eles, professor, mas isso tem a ver com romantismo? Aí começaram, mas tem a Vela no filme da Disney e tal, que fala francês e tal. E eles começaram a identificar imagens românticas que fazem parte do cotidiano deles, que faz parte desse trabalho. E aí, numa foto, realmente é uma pena. E eu peço desculpas mais uma vez por não estar podendo mostrar. E aí, quando eu vi, eu mostro a foto de um autor que se chama Alfred de Musset, e eles, quando veem a foto, eles dizem: mas, professor, essa foto parece com a foto de Castro Alves, que você mostrou antes. Eu falei: pois é, mas o Castro Alves, o que ele tinha? Qual era a importância de Castro Alves? E eles começam a aliar a importância de Castro Alves com a questão da abolição. E eles, por eles mesmos, eles começam a falar questões ligadas ao racismo. Mas, professor, então, essa questão do racismo é muito mais forte do que a gente possa imaginar, e eles foram conduzindo a aula. E nesse momento eu fiquei tão impactado que eu fui deixando eles conduzirem a aula, e eu tive que ir para uma segunda aula, onde nós fizemos a leitura do poema. E na leitura do poema em francês, eles fizeram as relações. É um poema que se chama La Nuit de Mai, né? Que vem da série Das Noites, que também é do Alfred de Musset, e isso tem uma razão, porque o Alfred de Musset iria me levar a um outro clichê romântico,
que é de que eu fiquei de me ser poeta francês por ter tido uma fé, né, ter tido uma relação amorosa com uma poeta que se chamou, né, George Sand, e isso mexe muito com o campo da literatura, e acharam que, e um dos clichês é que as relações seriam só amorosas. Na verdade, houve trocas de textos que impulsionaram a carreira de ambos, não só a fofoca literária, digamos assim. E chegando em George Sand, que aparece em fotos com uma vestimenta de homem, fez com que eles ficassem intrigados. E aí, na perspectiva do campo literário, eu pude mostrar para eles que George Sand se vestindo daquela forma era uma maneira dela conseguir ascender, ocupar um espaço que era um espaço ocupado, em sua maioria, por homens. Né? Então, nós conseguimos, além da leitura do poema, que é um poema que traz elementos da natureza, como, por exemplo, os ventos que vão exaltar suas paixões, os verdes arbustos, o roçar do pé do fantasma da mulher passando pela relva florida, e eles foram fazendo essas associações. Ah, professor, mas e se a mulher, a natureza? Ué, a mulher, então, na verdade, está morta, não aparece. Ah, é daquele texto que o professor de português passou para a gente. Então, foi possível fazer isso. E, no final de tudo, eles conseguiram fazer a leitura, que era o primordial. E eu ainda tenho tempo, que eu fiquei meio perdido aqui. Tenho. 1 minuto e meio, mais ou menos. 1 minuto e meio, que ótimo. Então tá bom. 1 minuto e meio já serve para mim para bastante coisa. Então, nesse 1 minuto e meio, eu só vou mostrar para vocês, na verdade, vou ler para vocês, 3 relatos que eu pedi a eles no final de tudo, porque eles tinham que fazer uma avaliação, e isso é uma questão problemática quando se trabalha com literatura também, que sempre a literatura está presa à avaliação, ao questionário, né? A gente tem sempre que fugir disso para trabalhar com a literatura. Como é que a gente não vai maltratar o texto? Então, a pergunta, no final de tudo, eu voltei à pergunta inicial. E aí, eu tenho 3 relatos aqui. Se você for chamado ou chamada de romântico ou romântica, como você reagiria? E aí, a estudante, a primeira, ela é assim, muito categórica, ela diz assim para mim: eu acharia normal. Ser romântico é pensar no mundo que está à sua volta. E a segunda estudante já traz uma perspectiva um pouco mais de desconstrução desse clichê de que enquanto a primeira já traz de cara assim, olha, o romântico não é o lunático, há românticos que também vão se preocupar com o mundo em que habitam, são revolucionários também. A segunda já traz questões mais intrigantes. Eu ficaria feliz, pois no sentido da palavra usada no dia a dia, eu realmente me considero uma pessoa romântica. Quando parasse para pensar um pouco mais, aí ela diz, quando eu parasse para pensar um pouco mais, no sentido literário, eu questionaria se a pessoa tem uma imagem triste de mim, já que o romantismo foi marcado pela melancolia e pela dificuldade de aceitação do presente por alguns de seus autores, que sempre expressavam a falta que sentiam do passado. Então, acho que aí o trabalho já valeu, porque ela já percebeu que há uma questão de que alguns autores vão se utilizar de determinadas imagens estéticas e outros vão se utilizar de outras, outros vão transitar nas duas, mas que o romantismo não fica preso à imagem de algo que está sempre de um poeta transcendental ou de um escritor transcendental, mas daquele que participa também do seu dia a dia e contribui para revoluções. Bom, é isso. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Que pena que não rolou, mas eu ia sugerir que você me mandasse por e-mail e, se a gente tiver tempo no final, eu poderia exibir, se você quiser. Então, eu convido a professora Maria Clarice, da FAETEC, a
terminar nossa sessão, terminar as apresentações, depois a gente vai ter um tempinho para as perguntas e para as reações aí. Bonjour. Bonjour. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tenho uns problemas sérios aqui com internet, é muito instável aqui. Até agora, coisa muito linda tem acontecido, uns trabalhos lindos com crianças, até me emociono um pouco, com adolescentes. Agora eu vou fazer um relato de experiência minha. Vou fazer um relato de experiência com idosos. Bom, respirar fundo. Neste relato, eu vou ler para ficar mais fácil, para depois eu comento. Neste relato, abordar-se-á os momentos de estudo de senhoras com mais de 60 anos que estudam a língua francesa nos cursos subsequente e NEL, no estabelecimento da Fundação Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, em Jardim América, na cidade do Rio de Janeiro. Cabe-se explicar que do curso subsequente participam alunos que já concluíram o ensino médio e retornam à escola para efetivar uma profissão nas seguintes especialidades. Neste caso, que é o meu, né, eu trabalho com turismo. Então, nós temos o curso de agenciamento, para trabalhar em agências de viagem, guia de turismo, guiar os turistas, ou alguns até já trabalham no ramo e precisam apenas da documentação para comprovante, e hospedagem para se tornarem funcionários de um hotel. Já o NEL, muita gente não sabe bem o que é. Então, o subsequente é isso. Terminou o segundo grau, em vez de fazer a faculdade, ou não puderam fazer a faculdade, aí retornam na escola fazendo curso que gostam ou que precisam para comprovante, assim. E temos o NEL também, que, inclusive, na FAETEC, só há no Juscelino Kubitschek, no Adolfo Bloch. Só nós duas trabalhamos com o NEL. O NEL já é um núcleo de línguas estrangeiras, onde trabalham professores de inglês, espanhol e francês. Francês de minha responsabilidade, né? A FAETEC proporciona esses cursos aos alunos do próprio estabelecimento e à comunidade externa também. Então, o curso vai desde os 14 anos até os 80 e poucos. Tá? É um curso de relevante interesse, principalmente por pessoas mais idosas, que manifestam amor à língua francesa e que não puderam aprendê-lo há mais tempo. O objetivo desta comunicação oral consiste em promover uma reflexão acerca do papel da aprendizagem da língua francesa como projeto de vida das idosas, seja por uma formação profissional, aquelas que frequentam o subsequente, ou então por fruição, ou então as duas coisas, é profissional e fruição, e sentirem-se inclusas na sociedade também, que é um problema muito sério com os idosos em geral. Nota-se muito afeto à língua, beleza, bem-estar, desejos de fazer o que gostam. Para refletir sobre o marco das mulheres idosas em espaços de ensino-aprendizagem de língua francesa, toma-se por base teórica os estudos desenvolvidos pelos autores Simone de Beauvoir, que fala muito do projeto de vida, que dá um exemplo, Maria Célia Abreu, que também fala que compara a velhice com o desenvolvimento de uma paisagem, que a cada momento que você sobe, você vê coisas diferentes. E a Cleia Bose, que escreve também, que é a sua tese de doutorado, e que fala da sociedade, a velhice, e faz depoimentos de velhos, tá? Idosos, que essa palavra, o idoso não gosta muito de escutar a palavra velho. Velho é coisa que se joga fora, que não presta mais. E a Miriam Gondenberg também, que estudada muito a Simone de Beauvoir, ela vem assim fazendo um processo todo diferente, mostrando o belo na velhice, assim. E Roland Barthes, que é o causador desse
La Savère du Savoir, perdão que eu acho que eu não falei o título, La Savère du Savoir, Mulheres Idosas e Espaços de Ensino-Aprendizagem de Língua Francesa. Esse La Savère du Savoir é aquela sabedoria gostosa, que quando chega assim na idade mais adulta, a idade idosa, é um sabor, uma coisa bem diferente. Na verdade, há uma pesquisa em construção que tem esse tema como objeto de tese. Porém, nesta comunicação, é importante dar ênfase à experiência que a professora tem com o público diversificado e essas senhoras que não querem que ela se aposente. Não querem que ela se aposente. Tem o fervor de quererem a realização de algo que não puderam fazer na época de mais jovens, porque eram donas de casa ou trabalhavam para o sustento da família. Agora, vale ressaltar que a professora, ao mesmo tempo que atua no ensino de língua francesa para as idosas, também usufrui a condição de estudante pesquisadora idosa, por realizar seu doutorado aos 71 anos. Essa experiência motiva e desafia o sabor do saber, na medida em que propicia interesse e prazer pela língua francesa aos alunos, e goza de fruição na universidade. Tá? Nós temos como palavras-chave do assunto as mulheres idosas, a língua francesa, a professora e a aluna de doutorado. Então, é muito gostoso a gente falar. Eu até me emociono um pouco, até a ideia vai assim um pouco, fico um pouquinho nervosa de falar, mas é muito emocionante trabalhar com as senhorinhas. Eu tenho principalmente, as que já estão assim no subsequente, elas têm mais um objetivo assim de trabalho, vão para lá, porque eu viajei muito com meu marido e agora eu quero assim fazer alguma coisa para mim. Eu era caminhoneiro, eu viajava com ele para conhecer o Brasil. Agora eu quero fazer uma coisa que eu gosto, que é francês, eu não tive oportunidade. Outras já estudaram um pouquinho e não tiveram mais chance, porque vocês sabem que o curso de francês é muito difícil de achar. Então, ali, a escola proporciona essa oportunidade a elas. Eu tenho aluno de 73 anos, foi professora de matemática no município, hoje ela quer fazer alguma coisa que gosta. Então, essas já fazem parte do NEL, que é um curso de francês, é um curso mais especializado. As outras, a gente trabalha o francês instrumental, e esse a gente já trabalha para que elas tomem o gosto, falamos um pouquinho das atualidades, e conversamos já, vamos conversar, e uma coisa além que elas gostam. A minha aula começa às 4h, vai até às 6h. Elas, muito difícil que não tragam um lanchinho para a gente tomar o café primeiro. Primeiro tem o lanchinho, então é aquele sabor, já vem até o sabor do cafezinho, o sabor do lanchinho, do bolinho que elas trazem. Então, a gente trabalha assim numa harmonia gostosa e aquilo flui. Eu tenho uma aluna de 83 anos, aquilo é a coisa mais doce. Eu queria trazer até alguns depoimentos, realmente, mas eu estou sofrendo um pouquinho e elas também. Inclusive, essa até nem estava. Ela tem uma recusa com informática, com essa parte tecnológica. Ela, professora, ela está sempre em contato comigo pelo Zap. Mas, professora, eu não larguei a sua aula, eu estou esperando acabar a pandemia para a gente voltar. Eu quero voltar. Meus filhos não me deixam sair de casa, entende? Então, há uma reação um pouquinho nessas pessoas idosas, mas até que eu tenho conseguido bastante. Eu tenho mais ou menos umas 3 que estão com esse problema. Então, mas professor, mas não, por favor. A qualquer hora eu vou me aposentar, e já viu. Não, professora, não faça isso. Então, é gostoso isso, né? Então, esse sabor do saber é uma coisa muito linda, é muito lindo, muito gostoso. Eu vi as crianças, eu lembrei delas também, aquela antítese, a criança, o idoso. Então, é uma coisa muito bonita. E a gente criando, desde pequenos, esse sentimento, esse sentido, esse romantismo que o professor falou,
né? Essa estética da língua, porque a língua francesa é muito bonita, é muito linda, então eu só ouço isso. E eu ouvi umas palavras de uma professora, eu até esqueci o nome dela há muito tempo, que fazia uns encontros com a gente, e soube que ela faleceu. Ela sempre dizia assim: meus alunos, não deixem morrer a língua francesa, né? Porque a gente sabe que a gente sofre muito preconceito. Agora chegou mais um problema, mas fui única muito tempo. Então, você sabe que horário, algumas coisinhas, eles estão sempre achando que não é importante, né? Então, a gente tem que fazer uma coisa muito forte para que nós sintamos essa importância e que passe essa importância para os outros sentirem também que nós somos importantes, né? Então, é isso. A gente tem muita coisa a falar, mas nós temos tempos a cumprir também, né? Temos o tempo, e foi ótimo estar participando disso aqui. Eu já vi que a minha internet, de vez em quando, me congela aí, né? Eu estou com um problema sério. E a gente também sente mais dificuldade. Eu também, como professora idosa, eu sinto mais dificuldade em conseguir essa parte tecnológica mais fácil, né? Mas estou lutando e consigo. Embora, às vezes, deixe desejar alguma partezinha, mas a gente chega lá, tá? E eu passo que todos vocês que são mais jovens hoje vão até o fim, sigam, vão com essa vontade de botar essas crianças, adolescentes. O professor falou muito bem. Eu acho assim que a literatura é muito importante. É muito importante. Eu sinto falta de não poder conseguir chegar até lá, porque a gente é muito reduzida. O aluno que a gente recebe no segundo grau, agora eu estou mais assim, tem um professor que faz a parte de turismo, a parte instrumental mais, né? Eu estou mais com a parte, só à noite que eu pego o subsequente, e estou com essa parte do NEL, que é a beleza, onde eu me distraio, faço aquilo que eu gosto também, a gente brinca, né? Então, é assim, a gente não consegue chegar a mexer com literatura. É a língua, e graças a Deus, quando ele fala em pronome relativo, que é uma coisa assim complicada, eu lembro que eu já tive turmas que eu conseguia chegar lá. Então, muito bom. Eu sempre tive muita afetividade com os alunos, sempre gostei muito deles, eles gostavam de mim também. Até a quinta série, eu já peguei um tempo, eu não quero mais quinta, não, senão me desgasto demais. Eles querem tudo, né? Então, eu fico com muita pena de não chegar a poder falar de literatura, que eu adoro também. Então, ficamos. Então, agora estou me divertindo com as senhoras, né? Alegria, elas ficam contentes. Aí, no outro dia, professora, ontem eu estava chegando em casa e minha vizinha falou: de onde você vem essa hora, menina? Ela é de 83 anos. Onde você vem essa hora? Ah, eu venho do meu curso de francês. Sabe que antigamente o curso de francês, curso de piano, né? Era status. Não, eu venho do meu curso de francês. Então, elas falam aquilo com amor, com tanto carinho, que eu não vejo, eu queria parar, né? Porque a gente vai cansando um pouquinho, mas eu não sei, continuo, estou até hoje porque quero. Já tenho tempo de me aposentar há muito tempo. Já recebo até aquele abono permanência, porque já trabalho há muito tempo, além do que eu devia trabalhar. Mas eu gosto. Então, é o meu projeto de vida. Agora estou fazendo doutorado. Por quê? Mas para quê? Não, porque eu quero, eu não tive oportunidade de fazer. Então, eu estou fazendo agora, fazendo o que eu gosto. Ah, dificuldade, não saio de casa, horrível, que eu adorava sair, também estou que nem a senhorinha. Eu adorava sair para ir para a minha aula, para tomar meu cafezinho com os colegas, sabe, na universidade. Então, é muito gostoso. Então, a vida é maravilhosa. Só saber aproveitar, né? A pandemia atrapalhou bastante, mas com fé em Deus nós estamos vivos, estamos com saúde, né? E isso é muito bom. Gente, obrigado. Quando dá cordinha, eu falo e não paro. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, Maria Clarice. Você tinha tempinho, não se preocupa, não, estava no tempo. Estava no tempo? Perdão. Não, eu quero dizer, você respeitou o tempo, não se preocupe, não. Foi isso que eu quis dizer. É mesmo? Merci. Bom, eu abro as perguntas do pessoal.
Eu anotei algumas coisinhas aqui, mas queria saber se vocês têm perguntas. Podem mandar pelo chat ou abrir o microfone e perguntar. Tem a reação aqui de levantar a mãozinha, vocês podem usar isso também para cada um falar, se quiser. E eu coloquei aqui no chat a lista de presença. Então, por favor, não deixem de preencher o formulário. Gabi, professora Gabriela, a gente trabalha junto, não tem jeito, estudamos juntos. Você poderia, por favor, colocar o slide que tem o Paulo e Virginie? Porque tem uma coisa importante para falar disso, e depois, se você puder mostrar o da Josh Sand, que ela aparece sozinha. Já apareceu? Ó, aqui apareceram todos, espera aí, está no obrigado. Vai descendo um pouquinho, por favor. Esse é o primeiro, né? Espera aí, é o de cima, Esse aí. Bom. Está em tela cheia? Não sei. Não, ainda não. Deixa eu... Não, tudo bem. Beleza. Então, essa era a imagem que eu estava falando, né? Que esse livro é de 1788. Esse livro é o livro de um autor, o Bernardin de Saint-Pierre. E aí, essa imagem mexe muito comigo, esse livro, porque esse livro foi o primeiro livro que eu li na perspectiva do romantismo, e aí já é preciso fazer uma homenagem ao grande professor Pierre Guizan, que nos deixou há um pouco mais de um mês, e que, a partir desse texto, eu fui estudar com a professora Érica Noel num desenvolvimento de pesquisa, de iniciação científica, que foi a palavra natureza. Então, são as memórias afetivas. E se você puder, que é a partir daí que teve uma série também com esse livro, e tem toda a questão das imagens que voltam de Volta à Lagoa Azul, porque a temática é muito parecida. E se você puder mostrar o slide que está a Josh Sand numa imagem depois que ela está com esse é isso. E aí ela está à esquerda, né? Não, foi para o Castro. Não, era aquele meio. Isso. À esquerda ela está com a vestimenta, né, de mais associada a um homem, né, um gênero masculino, e à direita ela está com um desenho que foi feito pelo próprio Alfred Musset, né, um desenho feito por ele para ela, né? Então ele que fez para ela. Bom, era mais ou menos isso. E se você puder mostrar o último, já que eu estou pegando esse tempo todo, né? Peço desculpas, mas para ficar franqueada. Não, antes, o 16. E aí aqui foi uma tentativa um pouco de trabalhar com eles de um poema, que foi um poema que eu escrevi para tentar trabalhar e aliviar um pouco mais a tensão do que se espera do pronome relativo, né, em francês. Então, trouxe uma temática romântica, né, da rosa e alguma coisa mais para que eles pudessem trabalhar o pronome relativo de uma forma mais leve. E também a presença do texto literário em sala. Obrigado, Gabriela. Obrigado. Perguntas? Eu anotei aqui uma para a Ana Maria e a Márcia. Vocês comentaram do uso da disciplina do alemão em outras disciplinas também, né? Aí também fazendo um paralelo com a Karina, que falou da imersão, eu penso assim, a Karina está inserida numa escola alemã, né? E vocês estão numa escola em que todo o resto do ensino é em língua portuguesa. Como vocês conseguem acionar esse uso do alemão em outras disciplinas também? Então, por exemplo, os professores de artes,
eles trabalham juntamente conosco e quando eles vão elaborar algo, nós ensinamos aos alunos o nome daquele material todo que eles vão trabalhar em alemão, e aí eles, os próprios professores, eles têm aulas, né, também fora do horário das crianças, já no contraturno. Essas aulas estavam sendo ministradas pela Márcia, então eles já têm assim aquelas noções. Tudo isso parou, infelizmente, nesse momento aí da pandemia. Mas a Márcia estava ministrando aulas para eles em Anchieta, o Josué em Campo Grande, para os professores. Então, eles já têm uma certa noção e eles vêm até nós colocamos frases, a matemática é trabalhada. Houve um projeto em que eu desenvolvi em Campo Grande com uma das turmas, em que havia um supermercadozinho, né? Eles ganhavam um dinheirinho, aquele dinheirinho de mentira, e eles tinham que comprar as coisas, as balas, os doces, e os outros professores traziam coisas lá para o mercadinho, era o Supermarkt, né? Então, era tudo em alemão, eles tinham que perguntar, wie viel kostet das, ich habe kein Geld, e os próprios professores foram aprendendo pelo menos essas frasezinhas. Assim, é na base do sacrifício, mas a gente tenta envolver a escola toda, e eles compram muito também a ideia. Lá no CIEP Oswald de Andrade, que a Ana veio para o CIEP depois, né? Quando nós iniciamos, nós fizemos um círculo de reuniões com os professores, né, para explicar o que era o alemão, por que ele estava sendo inserido na escola, porque muitos deles falavam assim, não aprendi nem português, como é que vai aprender alemão? A gente ouvia muito isso lá, né? Então, eu junto à diretora, a gente conversou e eu falei, vamos fazer umas reuniõezinhas, ou no pedacinho da tua reunião, eu entrar e dar uma curiosidade, mostrar alguma coisa que tenha do alemão, mostrar que eles conseguem aprender. Então, foi assim que foi nascendo o gosto da escola pela língua. Hoje, eles nos ajudam em tudo. Por exemplo, a professora de Educação Física comprou a ideia do grupo de dança. Foi ela que montou a dança, né? Eu trouxe uma base para ela poder trabalhar. A gente contactou o pessoal das danças folclóricas de Petrópolis, coloquei em direto em contato com ela para que fosse feita, né? E fora isso, quando tem qualquer apresentação da escola, o alemão está sempre incluído, né? E a gente faz com que as crianças também falem com eles. Por exemplo, toda vez que entrar alguém na sala, tem que falar Guten Morgen, Guten Abend, wie geht's? Então, a gente está sempre tentando inserir o professor também no alemão, né? E ele tem que se sentir importante como parte do processo, né? Então, também tem essa questão da empatia, né? Então, o P1 na escola de P2, ele é um pouco assim, visto diferente, né? Então, lá na escola, a gente tentou fazer de uma maneira que nós, eu e Ana, fôssemos vistas como elas, como P2, como parte ali do processo, nada de diferente, entendeu? Então, isso também trouxe muito elas para o nosso lado. Um professor de educação física, por exemplo, de Campo Grande, eu não me recordo o nome dele agora, Josué, aquele que era mais velho um pouco, que dava aulas de xadrez também. O Maurício? Não, era Maurício, né? Então, era Maurício, isso mesmo. Ele pediu uma lista de palavras para usar com as crianças na educação física, treinou com a gente, né? E aí ele só falava para as crianças correrem, pularem, pararem, tudo em alemão. Então, aos poucos, o alemão vai tomando todos os espaços da escola desse modo. Até no refeitório, né? Nós espalhamos cartazes para tudo que é lado. Essa foi até uma ideia do Josué. Lave o prato depois de usá-lo. E as crianças sabiam aquelas frases já decoradas, né? Tudo certinho. Então, foi desse jeito que nós fomos inserindo na escola toda. É de formiguinha, né, o trabalho, mas vai. Muito bacana, gente. A gente vai ter assim mais uns 2 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem 2 pessoas de mão levantada. Eu queria esclarecer rapidinho que você falou, né, que a gente aqui está inserido no alemão. Não é bem assim. As pessoas têm uma ideia da escola alemã Corcovado diferente do que é na realidade. Nós temos 2 ramos, o ramo alemão e o ramo brasileiro.
No ramo alemão, os professores são enviados da Alemanha, tudo em alemão, todas as matérias. Mas eu dou aula de alemão como língua estrangeira, no ramo brasileiro. Então, os meus alunos não estão inseridos no alemão da forma que vocês imaginam. Claro que eles têm muito mais contato por conta, né, do contexto aqui da escola inteira, mas, assim, todas as matérias são em português, né? A aula, os únicos 45 minutos que eles têm por dia para ouvir e falar alemão é na minha aula. Só para esclarecer. Obrigada pelo esclarecimento. Eu já sabia dessa realidade, mas aqui me fugiu. Obrigada, Karina. Eu posso Camila? complementar a fala da Karina, só um instante? Quem está falando é Bárbara. Eu também trabalho aqui na Corcovado. Só para complementar, nesse ramo brasileiro, né, como ela já falou muito bem, a gente ensina DAF, Deutsch als Fremdsprache, alemão como língua estrangeira, mas os alunos têm realmente também a possibilidade, assim como foi colocado também agora pelas colegas, de terem algumas outras matérias em língua alemã, né? Então, no Fundamental 1, por exemplo, as matérias de música e esporte, os professores são bilíngues, então eles usam o alemão, mesmo no ramo brasileiro, e a partir do 5º ano entra também uma matéria chamada Gesellschaftslehre, que seria estudos sociais em língua alemã, e a partir do 6º ano também entra a Naturwissenschaften, que é ciências, né? Então, a gente vai também tentando aumentar a oferta de língua alemã no ramo brasileiro, mas não passa, em momento algum, de uma carga horária máxima de 9 ou 10 tempos por semana no ramo C. Já o ramo alemão é o contrário, ele tem 9, 10 tempos em língua portuguesa, o resto é tudo em alemão. Só para complementar a fala da Karina. Muito obrigada. Camila, acho que vamos concluir com você aí. Eu queria mais fazer um comentário aqui para deixar, né, a minha contribuição responsiva, digamos assim, e esperar, né, que essa responsividade também aconteça, né, entre nós. Só pensando assim, quero parabenizar cada um dos colegas que apresentou os trabalhos, né, e é muito legal ver essa pluralidade, né, algumas coisas assim saltaram os olhos. O primeiro é a gente perceber, né, como esse ensino de línguas é plural, né? A gente viu aqui a escola alemã e também as escolas do município do Rio, né? E aí, quando a Karina falou, né, da questão, né, dos recursos, em algum momento ela falando, né, da coisa do conversar, e ela falou o porteiro do prédio, o berçarista da creche, alguma coisa assim. E aí eu fiquei lembrando dos meus alunos, né? Eu atuei na SME Rio de Janeiro, na FME Niterói, né? E nenhum dos meus alunos tinha porteiro no prédio, porque eles eram estudantes de comunidade, né? Então, essa diversidade e perceber essa diversidade, eu acho que é importante, né? É fundamental a gente se dar conta de que o ensino de línguas ele precisa atingir a todas e a todos, né? Não só quem está na escola alemã, mas também quem está na escola alemã, na escola francesa, e também quem está lá no município do Rio, que estuda em comunidade, que não é porque ele não vai para a França ou para a Alemanha, necessariamente, né, porque certamente também pensaram isso de mim um dia, que eu nunca ia sair do Brasil, não é por isso que ele não tem o direito de estudar uma língua, isso é um direito linguístico dele. E aí também me dá conta dessa diversidade, que isso também não tem idade, né? Que a gente começou lá com os pequenininhos e a gente terminou com os grandões, isso é muito legal. E aí, só passando assim, pelo que o Luiz falou, né, de trazer o texto literário, né, e a importância do texto literário, e eu resolvi essa questão do texto literário, né, por exemplo, quando eu dava aula de língua portuguesa. Isso é língua portuguesa, não é literatura, é texto. Né? No nosso dia a dia, na escola, a gente lê e produz textos de quaisquer gêneros, né? A escola não pode ser um espaço que exclui determinados textos ou uma disciplina exclui determinados textos em detrimento de outros. E aí eu quero lembrar da importância também do texto literário na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Que às vezes você fala assim, não, mas é muito pequenininho para ter texto literário. E a gente tem uma literatura infantil e infanto-juvenil riquíssima, que a gente pode trazer para a sala de aula e discutir diversas temáticas. Então é isso, gente. Desculpa se eu me alonguei muito, mas assim, vocês conversaram muito comigo, né? Porque não parece, mas a apresentação de comunicação também é uma conversa. E me trouxeram várias perguntas, vários questionamentos. É isso, gente. Obrigada.
Como você falou, realmente, assim, a gente começou com os pequenininhos e terminou com a Maria Clarice falando do ensino para as idosas, e foi muito bacana ver, né? Eu até queria comentar mais, mas eu realmente vou precisar encerrar, porque a gente vai ter mais 2 sessões daqui a bem pouquinho tempo. Então, queria convidá-los também a participar das sessões 3 e 4, que começam às 10h45 do nosso evento, e no fim do dia, às 5 horas, a gente tem a mesa de encerramento, também com o professor Cleiton. Muito obrigada pela presença de todos.